Olá, sejam bem-vindos ao Pode Combinar. Toda semana nós trazemos um convidado para falar sobre os métodos de tratamento e utilizando a combinação e técnicas de terapias fisioterapêuticas. No episódio de hoje, nós contamos com os fisioterapeuta Rian e uma paciente de derrame articular no joelho, Evelyn. Vamos falar sobre a terapia combinada com ultrassom e a corrente interferencial. E aí, doutor Rian, pode combinar? Olá, Luana. Olá, ouvintes. É um prazer estar nesse podcast falando um pouco sobre essa abordagem e que sim, podemos combinar a corrente interferencial com ultrassom na terapia combinada. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, para começarmos, eu gostaria que você me explicasse o que é a terapia combinada. Bom, para começar, vamos diferenciar a terapia combinada de terapia associada. Na eletroterapia, associar dois aparelhos seria colocar esses dois aparelhos em um mesmo local da região afetada. A terapia combinada ela vai utilizar um aparelho só para colocar esses efeitos na região. Falando na terapia toda em si, nós precisamos muito associar essa eletroterapia com o exercício. Mas dentro da eletroterapia, a terapia combinada ela é justamente para potencializar o efeito desses aparelhos. Falando novamente, não individualizados, mas juntos. Fisiologicamente falando, qual o efeito da combinação de duas terapias? Bom, na eletroterapia, na fisioterapia, nós geralmente utilizamos a ultrassom com a corrente interferencial ou com a corrente elétrica. Uma corrente elétrica é essa que depende da escolha do fisioterapeuta de acordo com o caso. Falando fisiologicamente, o ultrassom ele vai ter dois efeitos, mecânicos e térmicos. Os mecânicos eles vão agitar as moléculas e o térmico ele vai aquecer aquela região. Falando da corrente elétrica, ela vai ter várias funções, entre elas que a analgesia, a fortalecimento muscular e a regeneração de tecidos musculares. Perfeito. E em quais casos é indicado a terapia combinada? Bom, geralmente ela é utilizada na dermatofuncional, em fins estéticos. Então, em pós-operatórios de cirurgia estética, em celulites, nesse geral mais estético. Mas já também pode ser utilizada em processos inflamatórios, em pontos de gatilhos, pode ser para tratar alguma disfunção musculoesquelética. Então, ela pode ser, justamente, o fisioterapeuta tem que saber a fisiologia do aparelho e tem que saber a doença do paciente para ver se ele pode utilizar ela. Sim. Agora eu gostaria de falar com sua paciente, Evelyn, que sofreu, um derrame no joelho. E no tratamento, você utilizou do ultrassom e da corrente interferencial? Sim, usei das duas técnicas e daí é porque eu sofri um acidente, que aí ao levantar eu senti uma fraqueza no meu joelho e também muita dor, uma dor muito forte. E isso foi após 20 minutos depois do acidente. Daí fui até o hospital, aí eles me encaminharam para me fazer um raio-x, fiz o raio-x e daí eles disseram que estava tudo ok, tudo certo. E o ortopedista me passou a medicação, Fancox, que aí era durante a semana, e uma medicação intravenosa lá no hospital. Não fiquei muito satisfeita só com o atendimento ortopédico, e daí decidi procurar um fisioterapeuta. E aí que ela chegou até mim, só que eu fui começar a avaliação, alguns testes, e eu vi que o joelho dela estava com muito edema. Então eu suspeitava que tinha que ser primeiro um tratamento na clínica. Então eu encaminhei ela para um outro ortopedista, já que ela não tinha ficado satisfeito com aquele. Aí daí fiz a ultrassom, que eles lá identificaram que eu tinha um derrame articular no joelho. E daí me encaminharam para me poder fazer uma drenagem, que aí foi drenado 60 ml do líquido com sangue. E o ortopedista falou que geralmente, nesses casos, já é certo que seja uma lesão no menisco. Daí ele passou um algodão ortopédico. Isso. Algodão ortopédico com atadura para o meu joelho. E logo após a drenagem, eu já consegui andar melhor. Aí, hoje em dia, eu ainda sinto
uma dificuldade mais na questão da mobilidade, né? Porque não consigo dobrar totalmente o meu joelho e ainda sinto umas dores. Então, depois que ela passou por ortopedista, que ela fez essa drenagem, ela voltou até mim e eu comecei o tratamento fisioterapêutico e escolhi fazer essa terapia combinada justamente pelo caso clínico dela. E por que você escolheu utilizar essas duas terapias? Então, como eu já falei, eu analisei primeiro o caso dela. Então, ela chegou para mim com 3 principais queixas: o edema no joelho, a dor no joelho e a falta de mobilidade do joelho. Ela perdeu um pouco dessa mobilidade. Então, eu priorizei primeiramente deixar essa mobilidade com os exercícios, mas primeiramente reduzir esse edema e essa dor. E isso para isso eu utilizei a eletroterapia. Só que aí eu queria que fosse um processo que evoluísse mais rápido, então decidi combinar elas justamente porque para reduzir o edema e para reduzir a dor, eu teria a corrente interferencial, que ela vai atuar justamente nisso, na redução de dor e na redução de edema. Não utilizei um TENS, eu utilizei a corrente interferencial porque foi uma lesão no menisco, então eu queria atingir tecidos mais profundos. E associei com a ultrassom, porque a ultrassom justamente vai reduzir esse edema que estava muito demasiado edemado, o joelho dela. Pronto. E como você usa o aparelho de terapia combinada? E quais os parâmetros que você utilizou nas correntes? Bom, eu utilizei esse aparelho da seguinte forma. Quando a gente pega uma corrente elétrica, um TENS, um FES, nós pegamos os 2 eletrodos e colocamos na extensão do músculo. No caso, eu coloquei, era um caso de bipolar, eletrodos bipolares, só coloquei 2. Isso se fosse só uma corrente elétrica, mas como eu associei, um lado ele ficava o eletrodo da corrente interferencial e do outro ficava o cabeçote do ultrassom, em que eu fazia movimentos circulares na área que era 2 vezes maior do que a circunferência do cabeçote da ultrassom. Para os parâmetros, na corrente interferencial, eu utilizei uma frequência de base, que chamamos de AMF, de 100 Hz. Lembrando que eu utilizei todos esses parâmetros porque ela era uma dor aguda. Ela tinha acabado de recentemente sofrer esse acidente, então era considerada uma dor aguda. Então, para a corrente interferencial, foi uma frequência de base de 100 Hz, uma variação AMF de 50%, e um slope triangular, porque é justamente para essa dor que ele vai de 6 em 6, ele oscila de 6 em 6. Já para a ultrassom, eu utilizei uma frequência de 1 Hz, que ela vai atingir tecidos mais profundos, uma intensidade de 2 watts por centímetros quadrados e uma frequência de pulso de 100 Hz. E a porcentagem de ciclo foi de 20%, justamente por causa, novamente, que era uma dor aguda, então eu utilizei esses parâmetros. Bom, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado, Rian e Evelyn, por compartilharem seus conhecimentos, né, e um pouquinho da sua história com a gente. Eu espero vocês na próxima semana com mais um novo do episódio Pode Combinar.